Hoje nós vamos falar sobre introdução alimentar dos bebês, essa fase tão especial onde eles passam a se alimentar também com os sólidos, né? Antes era só o leite materno ou a fórmula e agora vem aquelas comidinhas. Mas aí, gente, tem muitos mitos ao redor desse tema, tem muita coisa que mudou aí de alguns anos pra cá, muitos estudos novos surgiram e algumas coisas são bem polêmicas. Por exemplo, será que não pode mais dar papinha? Não pode liquidificar os alimentos, não pode misturá-los, tem que dar em formato de bastãozinho, tem que dar inteiro. Mas será que o bebê já consegue mastigar com 6 meses? E fazer o aviãozinho para fazer o seu filho comer mais? Parece que não pode mais. Bom, são muitas dúvidas, por isso eu trouxe a Cris Burdeles. Ela é nutricionista, especialista em gastronomia funcional e alimentação infantil e familiar. Ela vai esclarecer todas essas dúvidas. Acompanhem! Bom, pessoal, hoje eu tô aqui com a Cris Burdeles. Ela é educadora nutricional, especialista em gastronomia funcional, né? Ela que tá cuidando da introdução alimentar da Suzane, que tá com 7 meses, a minha filha. Cris, existem muitas polêmicas aí atualmente quanto a essa introdução dos sólidos. Muita coisa mudou. Exato. Então, né, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tentar esclarecer aí pros papais, das mamães, né? O que mudou aí? Vamos lá, começar que a introdução dos sólidos é mais ou menos com 6 meses, é isso? Na verdade, é a partir dos 6 meses. Por quê? A partir dos 6 meses que a criança apresenta um sistema digestório mais maduro, ela apresenta também os sinais de prontidão interno e externo. O que seria isso? Externo é quando a criança se mantém com a cervical firme, o pescocinho fica durinho, que ela não caia tanto para um lado quanto para o outro, que o reflexo de protrusão da linguinha para fora, ele seja reduzido, que o sistema digestório esteja todo amadurecido, que as enzimas digestivas já comecem a atuar em todo esse processo para receber o alimento de uma forma mais adequada. Então, não é viável que se apresente alimentos sólidos antes dos 6 meses e antes de que a criança apresente, o bebê apresente todos esses sinais de prontidão que são super importantes para que não haja engasgo, não se desenvolva processos alérgicos mais graves. Isso é muito importante que a mãe, o cuidador, o responsável observe esses sinais de prontidão. Então, assim, a partir dos 6 meses, né, geralmente a criança está pronta, apta para iniciar a partir daí, mas pode então levar mais um tempinho, né? Pode ser que leve mais alguns dias. Tem que observar a criança na fase oral, tudo que ela vê, ela quer colocar na boca. Quando os pais, a família está em volta de um ambiente relacionado à refeição, a criança fica curiosa, ela quer pegar. Então, é muito importante observar todos esses sinais. Assim que você observa, já pode começar a introduzir os sólidos, de uma forma harmoniosa, obviamente. Pode-se começar com uma frutinha. Então, até os 6 meses, leite materno ou fórmula? Sim, somente isso, até os 6 meses, o aleitamento materno ou fórmula infantil. A partir dos 6 meses, a introdução dos sólidos, juntamente com a introdução da aguinha, né, para hidratar, porque agora vem o sólido. É interessante que já se começa esse processo de apresentação da água pura. Muita gente já dá suquinho ou até chazinho antes dos 6 meses. Isso não é interessante. Antigamente, Ju, se tinha essa conduta, se apresentava o suquinho aos 4, 5 meses de idade do bebezinho, justamente porque ele não tinha preparação para receber os sólidos. Só que os estudos, eles vão avançando, a ciência avança, né? O suco, por si só, ele já tem uma alta carga de frutose, porque é o líquido separado da fruta, então não é conveniente apresentar nem para a criança e nem para o adulto. Então é interessante sempre questionar, será que tomar o suco de uma fruta é viável, é saudável? Se eu for chupar uma laranja, geralmente eu vou chupar uma laranja, mas eu vou comer a fibra, então o índice glicêmico não vai subir tanto. Mas se eu for tomar um suco de laranja, equivale a 7 a 8 laranjas ali. Um alto índice de frutose, de açúcar
de glicemia no sangue, né? Então, esse seria um dos propósitos, evitar pelo menos até um ano o suco de qualquer fruta saudável. Sempre, mesmo após um ano, Ju, sempre priorizar a fruta e a água pura. E, eventualmente, apresentar um suquinho natural, nada de caixinha, porque a gente nem tá nesse âmbito também que tem uma série de aditivos químicos, enfim, potencializa toda uma situação que não é agradável para o bebê e nem para nenhum ser humano, né? Outra coisa, água de coco também, seria interessante também apresentar somente após um ano, porque todo líquido com sabor, ele dificulta a aceitação da criança em consumir a água pura. Então evitem, tá bom? Evitem. Após um ano pode apresentar, de grande valor nutricional, mas até um ano, preferencialmente só água pura mesmo. E toda vez que a mamãe, o papai, todas as pessoas da família forem tomar água, apresentem a água para a criança também, para criar esse vínculo, esse hábito saudável, porque nós somos uma população que não tomamos água, isso é muito grave, né? Porque não faz parte dos nossos hábitos, não de todas as pessoas, óbvio. Hoje em dia existem outros tipos aí, além da tradicional, né? A participativa, o BLW, o que seriam essas novas alternativas? Então, porque antigamente, Ju, a proposta de apresentar alimentação para o bebê era misturar todos os ingredientes, todos os grupos alimentares, cozinhar bem, né? Liquidificar, até peneirar. Então, essa proposta, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela passou por uma alteração. Por quê? Quando você apresenta uma papinha ou tudo misturado para uma criança, futuramente ela tem uma grande probabilidade de apresentar seletividade ou restrição alimentar. Por quê? Porque ali está tudo misturado, você não está desenvolvendo o paladar da criança relacionado a cada grupo alimentar. Então, essa proposta, essa abordagem tradicional, ela passou por uma reavaliação. Atualmente, mesmo que você não queira apresentar em pedaços maiores, de acordo com a abordagem BLW, que também é uma abordagem interessante, porque se apresenta em forma de bastões, com texturas e cortes adequados, para que a criança explore e desenvolva toda a sua vivência sensorial, através da audição, do olfato, do paladar. As sinapses acontecem a todo instante, através do toque, do pegar, do amassar, do jogar. Para quem não tem, assim, essa sensibilidade ou esse conhecimento, parece, assim, uma visão meio horrorosa, né? Deixa a criança vivenciar toda essa experiência, mas ela é de grande valia para a criança desenvolver todo o seu aporte nutricional, mental, social, psíquico. Isso vai influenciar em toda a vida dela, principalmente os primeiros anos, né? Na verdade, os meses, que são 18 meses de introdução alimentar. É considerado dos 6 meses aos 24 meses. Então, é uma fase muito importante que vai impactar a vida toda. E existem 3 abordagens, como eu falei. A tradicional, que passou por essa reavaliação. A BLW, que significa desmame guiado pelo bebê, dando respeito e autonomia ao bebê ao tocar, explorar, pegar, cheirar. Nem sempre ele vai comer. Aliás, na maioria das vezes, ele só vai vivenciar aquela experiência, e que é muito importante. E a terceira abordagem, que seria um mix das duas, que eu acho que é um caminho mais harmonizado, que é a alimentação participativa, onde o cuidador apresenta todos os alimentos de forma separada, amassada rusticamente com o garfo, enquanto em frente ao bebê, os cortes e texturas adequadas em forma de bastões de todos os grupos alimentares. Enquanto a criança explora, se identifica com aquele alimento, o cuidador pode direcionar a comidinha do pratinho. São abordagens que se harmonizam, por isso que é chamada de alimentação participativa, porque nem todos os pais ou cuidadores se sentem à vontade de praticar somente BLW. Ai, será que meu filho está comendo? Será que ele está se nutrindo? Obviamente que até um ano, eu já te disse, nós priorizamos
priorizamos, né? Não nós, os estudos, prioriza o aporte nutricional do bebezinho através do aleitamento materno ou da fórmula infantil. Por quê? Porque são momentos, são meses de exploração, reconhecimento daquele alimento. Mas, logicamente, se você puder oferecer o aporte nutricional da alimentação, potencializar toda essa situação, né? Então tem que ter sempre um equilíbrio, eu acho mais interessante. Existem mães, Ju, que querem seguir a BLW, somente a BLW, se sentem confortáveis, e outras querem seguir mais a tradicional. Então o que a gente propõe? Vamos fazer um mix das duas, porque a criança, ao mesmo tempo que ela explora todos aqueles alimentos, aqueles cortes e texturas, ela também está vivenciando a textura do amassadinho, sabe? Daquele mais rústico, né? Com garfo. Então ela tá ali em frente, toda aquela vivência que é muito gratificante, né? É uma mistura, é uma mescla. E acima de tudo, Ju, respeito à autonomia da criança e a autorregulação energética. O que seria isso? É um controle entre a saciedade e a fome da criança. Nunca forçar a criança a comer, porque ela tem que criar uma relação harmoniosa com aquele alimento. O organismo dela sabe até o momento em que ela deve se alimentar e aceitar aquele alimento. Então tem que ser uma relação gostosa, uma relação harmoniosa com aquele alimento, como eu já citei. Não, muito bacana, Cris. Aqui a gente está fazendo nessa participativa. Eu lembro da primeira reunião que a gente teve, né, que você falou, olha, não criem expectativas, porque o início é assim mesmo, né, é uma coisa nova para o bebê. Eu acho que o bebê não entende que aquele alimento vai saciar a fome, né, que aquilo ali vai nutri-lo. Então, por exemplo, a Suzane, ela é muito curiosa e ela quer explorar tudo, então ela pega o bastãozinho, tudo vai na boca, né, é a fase oral. Então, assim, ela quer colocar tudo na boca e tal. Ela é descendente italiana, então ela já sai comendo tudo. Mas eu sei que tem bebês que colocam na boca, depois aí cospe fora. Ela também teve períodos assim, né? Eu percebi que o paladar dela mudou. Teve frutas que ela gostava na primeira semana, na segunda ela não quis mais, tipo a banana, ela não gostou, que foi a primeira que ela se apaixonou. Depois ela não quis mais, aí ela se apaixonou pela bergamota, que é a tangerina, né? Eu acho muito rico, assim, a criança ter essa experiência. E é uma bagunça, é uma sujeira, tá tudo sujo, aquela roupa suja, às vezes não dá tempo de colocar direito ali o babadorzinho, mas é tão incrível, eu sou apaixonada por ver ela comendo, sabe? Como você falou, a gente precisa respeitar o momento e ter paciência, por isso que assim, que nem você falou também a questão do leite materno, ou da fórmula até 1 ano, porque, por exemplo, se eu fosse parar de vez com leite materno e fosse, tipo, logo começar a introdução alimentar, seria uma preocupação imensa, porque, sabe, ter se preocupar, será que ela tá comendo, mas ela não tá comendo, né? Então, eu acho bacana, né, continuar com o leite materno, assim, que dá uma tranquilidade para os pais. Sem dúvida. O leite materno ou a fórmula infantil, né, Ju? Até algumas mãezinhas me perguntam, Cris, a gente pode oferecer o aleitamento materno próximo às refeições? Aleitamento materno livre demanda, não tem problema algum. A fórmula infantil próximo às refeições não é indicado, porque o cálcio da fórmula infantil compete com o ferro da alimentação. Então, fica uma dica, pelo menos uns 40 minutos de distanciamento, de espaçamento entre a refeição e a fórmula infantil. Mas o aleitamento materno é livre demanda. A gente até indica, por exemplo, que são as janelas de sono, né? É pelas janelas de sono que a gente equilibra todo o cardápio, toda a alimentação do bebezinho. Então, ele acordou, ele está disposto, ele está feliz, mas se você percebe que ele está com muita fome, é até interessante você oferecer um pouquinho do TT para baixar aquela expectativa, porque tem bebezinhos que ficam tão irritados com tanta fome quando acordam que eles não conseguem explorar os alimentos, brincar com os alimentos, eles ficam numa situação assim muito difícil para eles lidarem com esse sentimento, eles ainda têm essa imaturidade natural, né? Sempre respeitar essas janelas do sono, acordou, vê como o bebezinho tá, se ele tá muito irritado, oferece o TT, até a fórmula infantil também, mas a fórmula infantil espera um pouco mais, uns 40 minutos para oferecer a refeição, principalmente as refeições principais, com todos os grupos alimentares, porque contém o ferro, né? Mas o aleitamento materno, 20 minutos, 15, 20 minutos, já
pode apresentar, não tem problema algum. Até durante a própria refeição, se o bebezinho às vezes sente desconforto, não tá bem por conta do dentinho, porque o amamentar, ele é além de nutrir. A gente fala da sucção não nutritiva, né? Quando o bebezinho procura aconchego, procura segurança, por o calor da mãezinha, tem todo esse processo que vale a pena a gente ter um olhar carinhoso para tudo isso, né? Por isso se chama livre demanda, porque a procura é respeitada, a autonomia do bebezinho, ele procura aquele carinho, ele procura aquele conforto, respeitando os saltos de desenvolvimento, o mundo todo para ele descobrir em volta dele. Cada salto de desenvolvimento pode causar esse incômodo, esse desconforto. Onde ele vai? No tetezinho, né? Ele vai no aleitamento, vai na mãezinha. Então é legal a gente respeitar todos esses passos. É fascinante quando a mãezinha consegue entender tudo isso. Então, o aleitamento materno... porque tem muita gente, Cris, que acha que, por exemplo, não vai dar o leite materno ou a fórmula porque o bebê vai passar fome, aí não vai mais querer comer. E eu lembro do início, né, a gente ainda não tinha conversado sobre isso, eu ficava nessa dúvida, poxa, agora eu dei TT, não, mas então agora ela não vai comer. E aí já aconteceu, por exemplo, aí não tava querendo comer ali a alimentação, daí ela quis vir pro meu colo, ela veio pro meu colo, procurou o TT. Eu, bom, vou dar o TT. E aí eu tava dando pra ela, amamentando, e eu tava almoçando ao mesmo tempo. E aí ela se interessou pela comida. Aí eu peguei o pratinho dela novamente, e ela começou a comer no meu colo mesmo. Então foi assim, um TT, uma alimentação. E foi uma mistura e no final ela adorou, assim, deu certo também. Tá tudo bem, né, Ju? É bom você ter citado em relação a, às vezes tem algumas crianças, elas se sentem um pouco constrangidas, assim, em questão de ser colocada no cadeirão, algo muito rígido, né? Quando a mãezinha encontrar essa situação de que a criança chora, não quer ficar no cadeirão, acolhe a criança no colo e apresenta o alimento ali no colo, tudo bem, não tem problema algum. Não tem problema. É tudo início, é tudo novo. Gradativamente ela vai se acostumando com tantas mudanças, né? Cris, o papo tá muito bom, mas o vídeo já tá ficando muito longo, então eu vou ter que dar uma pausa aqui, vou finalizar esse vídeo, e aí, pessoal, ó, confere o próximo, que a gente vai continuar esse bate-papo, tá bom? Beijos!